Vamos lá. Jones Manuel foi debater em Uberlândia. Um abraço, Uberlândia. Espero estar aí em breve. E ganhou o convite do podcast Três Irmãos para poder debater com o deputado Cristiano Caporeso, né? Sobre o fim da escala 6x1. Vamos ver aí como é que foi? Acho que vai ser interessante, para dizer o mínimo, né? Então, ó, eu vou começar pulando a apresentação, tá bom? Porque apresentação meio padrão e tal. E aí rola ali umas doideiragem, né? De leve. Mas eu vou começar direto na pergunta do Jones para o deputado, tá bom? Pra quem quiser ver, né? Enfim. Tá aí escolhendo trecho, não sei o quê. Mano, é só ver o programa. Eu só vou avançar por isso, tá? Então, beleza. Vamos ver como que foi esse diálogo aparentemente incrível e memorável. Mas é sua réplica agora de 3 minutos. E se você quiser, você tem um banco já acumulado de 3 minutos já. Que sua pergunta foi só 2. Denúncia. Jones Manuel tem banco. Pode ir. Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado bolsonarista, ele gosta de dar lacradinha. Não, mas ele não é filho da classe trabalhadora. Ele é filho da mãe e do pai dele, que são da classe trabalhadora. Sabe, 6 por meia dúzia. E aí o deputado deu uma lacrada, aí no meio da lacrada ele falou alto e comunista, e a Coreia do Norte e tal, e ele deixou escapar o seguinte: o empreendedor brasileiro é sobrecarregado. Percebam aqui como o deputado bolsonarista é defensor de bilionário. Veja, no Brasil, a gente tem muito imposto? Tem, para a classe trabalhadora e para a classe média. Eu acabei de dar o exemplo que se você é trabalhador e recebe participação nos lucros, você paga 27,5% de imposto de renda direto na fonte. Absurdo, mas se você é um bilionário e recebe lucros e dividendos, você não paga imposto. Bilionário no Brasil não paga imposto sobre lucros e dividendos. No Brasil, a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que tem uma das menores alíquotas do mundo inteiro, muito abaixo dos valores cobrados pela OCDE, que são os países mais ricos do mundo. Então, o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro arrecada menos que o IPTU de São Paulo, né? Então, o grande agronegócio praticamente não paga imposto. Você tem instituído, desde o governo FHC, a Lei Candir, que isenta de imposto a exportação de produtos primários, que causa um grande prejuízo, inclusive, para Minas Gerais, já que Minas Gerais, desde 1997 até 2013, deixou de arrecadar 16 bilhões de reais de imposto na exportação desde a Lei Candir. Então, os grandes exportadores de minério, de soja, também não pagam imposto. Olha aí, o Kim Jong-il mandou 6 euros. Caralho, já posso dar entrada aqui num quid. Alguém falou Coreia do Norte? Só o esquilinho, né? Você também tem, foi revelado agora os dados, 550 bilhões de reais por ano de isenções fiscais para grandes empresas. Só uma empresa, já que ele falou da Coreia do Sul, só uma empresa como a Samsung, ela recebeu de janeiro até agosto desse ano 1 bilhão de reais de isenções fiscais. 1 bilhão de reais. Só uma empresa. Então você veja, quando você pega a carga tributária no Brasil, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que tem uma lanchonete, você que tem um restaurante, você que tem uma loja de brinquedos e videogame, vocês pagam muito imposto. Vocês pagam muito imposto no consumo, o Brasil tributa muito consumo, né? Então, quando você vai comprar a sua feira, quando você vai comprar a roupa, quando você vai comprar um medicamento, sim, paga muito imposto. E é um absurdo. Nós, comunistas do PCBR, nós defendemos acabar com todos os impostos sobre o consumo, especialmente o consumo que incide na sobrevivência da classe trabalhadora. Lógico. Então, imposto na cesta básica, no medicamento, no vestuário, e por aí vai. E o pequeno e médio comerciante... Tem uma coisa até interessante, né, que nessa formação desse final de semana foi fruto do debate ali da galera, que foi pensar o que é exatamente essa força de trabalho, né? O trabalhador, no capitalismo, ele só é livre para vender a sua força de trabalho, né? Ele é livre para poder vender ao capitalista o seu trabalho. E o quanto custa essa força de trabalho, né, a base média, né, o que a gente poderia chamar de um valor médio desse custo dessa força, é só o mínimo daquilo que seria teoricamente necessário, né, para que ele sobreviva, né, para que ele possa continuar existindo e, portanto, continuar a vender sua força de trabalho, né? Então, os meios de subsistência, alimentação, moradia, e a moradia
entendida como mínima. E aí você começa a ver algumas coisas interessantes, né? Que é o fato de que o objetivo do capitalista é sempre lucrar mais, né? Fazer com que o seu capital seja cada vez mais valorizado. E como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso a partir de um processo de expansão sobre a exploração da força de trabalho, que pode acontecer tanto no maior número de horas, né, que essa pessoa vai trabalhar, quanto... Não, na verdade é isso, né? Enfim, tem as questões de produtividade, mais-valia absoluta, mais-valia relativa e tal, mas não vamos entrar nisso. Mas é interessante observar o quanto a classe trabalhadora precisa dispor cada vez mais das suas horas de trabalho, ou seja, vender mais da sua força de trabalho, para poder conseguir ter o mínimo. E isso é um sinal da desvalorização da força de trabalho no âmbito geral, né? Você precisa vender mais horas de trabalho para poder conseguir pagar e ter as coisas mínimas, pagar um aluguel, uma alimentação, a escola, blá, 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 ter essas condições mínimas, né? Então é muito interessante a gente conseguir ver aonde que está esse deslocamento, né? Aonde que está esse lugar? É um processo de desvalorização geral da força de trabalho, enquanto o valor pago, né? E aí você tem uma diminuição real do poder de compra do salário mínimo, né? Você tem um aumento do custo de vida em geral, que vai jogando as pessoas para essas situações de precariedade, porque essa proporção ela não é diretamente relacionada, né? Não é diretamente proporcional o crescimento do custo de vida e o aumento do real do salário mínimo. Pelo contrário, né? O que a gente tem observado nos últimos tempos é uma diminuição cada vez maior desse poder de compra, desse poder salarial, em detrimento do aumento do custo de vida, em âmbito geral, né? E isso se expressa muito, por exemplo, né, nessa questão dos impostos sobre o consumo, né, dos impostos que incidem sobre esses meios de subsistência para a sobrevivência da classe trabalhadora, né? Enquanto isso, o grande capitalista ele é isento, né? Ele não paga essa tributação. E aí vai ter gente que vai falar que mas é porque ele gera emprego, porque ele gera... ele permite que o trabalhador possa ter um emprego e comer, né? E existir. Mas você percebe que a lógica aí ela está completamente torta? Porque isso não se expressa concretamente. Os trabalhadores eles têm perdido cada vez mais seu poder de compra, têm sido desvalorizados enquanto força de trabalho, e ao mesmo tempo o lucro das empresas tem aumentado. O que explica isso? Né? O que explica isso? Um processo de desvalorização da força de trabalho, de precarização dessas condições, para poder garantir um processo maior na taxa de lucro dessas empresas, né? E aí você vai apertando cada vez mais, até que uma hora, né, isso seja simplesmente inviável, né? E aí você precisa... E aí tem movimentos como o fim da escala 6x1 que no final das contas é um pouco isso, né? É um pouco o processo de valorização do tempo de vida, né? Ou seja, uma redução da jornada de trabalho sem redução salarial, porque isso implica na valorização da força de trabalho. E aí o capitalista, para ele ter a mesma taxa de lucro que ele tinha antes, o que ele vai fazer? O que ele precisa fazer? Ele precisa investir em um processo de aumento da produtividade, né? Em um processo que vai garantir que a sua taxa de lucro possa continuar elevada. Então, ao invés de ele apertar o trabalhador, né, aumentar as horas de trabalho, piorar as condições de trabalho, né, deixar mais barato, né, esse é o objetivo, deixar mais barato, ele vai ser obrigado a contratar maquinário, tecnologia, etc, 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 né? Ou seja, é interessante ver como o fim da escala 6x1 ela é uma luta pelo tempo de vida, pela maior disposição em poder ficar com as pessoas. Por quê? Porque a nossa hora de trabalho estará mais valorizada, o que nos dará mais condições para poder conseguir viver, né? Viver e não só trabalhar. Também paga muito imposto, mas veja, os bilionários, eles não pagam imposto. O Brasil tem uma das menores cargas tributárias do mundo sobre renda e patrimônio. O imposto sobre grandes fortunas no Brasil não existe. O imposto sobre herança no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos, percebe? Será que o empresário não vai simplesmente aumentar o preço para ganhar mais ao invés de investir? Então, a questão é a seguinte. O empresário, ele vai ter... Não tem como fazer uma previsão disso, né? Mas a questão
é que a depender do produto, da mercadoria que tá em questão, que tá em jogo dessa produção e tudo mais, cara, se ele colocar o preço mais caro, ele não vai vender. As pessoas não vão comprar. E tipo, é isso, né? Se ele botar mais caro, tá bom. Ele pode aumentar o preço para poder aumentar essa lucratividade. Ele vai vender? Vai vender? Se tiver uma empresa que vai... E aí que tá. Se tiver uma empresa que conseguir aumentar essa produtividade para manter esse preço, né, proporcional e reduzir, essa empresa vai vender. E aí a outra empresa vai precisar investir na produtividade, vai precisar investir no trabalho, blá, 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 para poder diminuir esse preço, para poder vender. E assim, o que acontece com a taxa média de lucro? Ela decai. Tá? Nos Estados Unidos, você tem um imposto sobre herança que pode chegar até 50%. Então, veja, o deputado, ele criou uma ficção aqui, uma mentira, que é o empreendedor é sobrecarregado. Eu acabei de dar o exemplo dos bancos. Então, perceba como um deputado, ele é defensor de grande empresário e é contra a classe trabalhadora. Acabei de novo de citar os dados. Então, veja, a questão é, então quer dizer que o Bradesco, com um lucro bilionário por trimestre, a cada 3 meses, gente. Aí o Bradesco lucra 21 bilhões por trimestre. Aí não pode reduzir a jornada de trabalho, não. Vai quebrar o Bradesco? É isso mesmo? Aí a Samsung, que recebe 1 bilhão. É que eu acho que as pessoas não têm a dimensão do que é 1 bilhão, né? As pessoas não têm dimensão. Não tem dimensão. É um problema de escala. Né? É um problema de análise de escala. Tá ligado? É aquele exemplo clássico, né? Um ano são 11 dias, né? Um ano são 11 dias, é foda, né? Porra. 1 milhão de segundos. Nossa, que viagem que eu dei aqui. 1 milhão de segundos são 11 dias. Perfeito? 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. 32 anos. Tá? São 1000 vezes 11 dias. Aproximadamente. De isenção fiscal. Não, 1 bilhão de segundos não é o que eu tenho de vida. Eu tenho 30, né? Sou de 94. Tenho 30 anos. Se eu tiver... Eu não vivi ainda 1 bilhão de segundos. Você que tá me escutando, que tá ouvindo e que vai comentar quantos bilhões de segundos você já viveu aqui embaixo, provavelmente só viveu 1 bilhão. Quiçá 2. 3, assim, já avançado, né? Olha aí. É escala, gente. As pessoas não entendem o tamanho disso. Não entendem. É uma escala inimaginável. Aí não pode reduzir a jornada de trabalho, não. A Samsung vai quebrar? É isso? Então, veja, é um discurso, ele vai dar uma lacradinha, aí ele ri, aí ele aponta, mas repare, ele não respondeu. Pegue o balanço das maiores empresas no Brasil de capital nacional e de capital estrangeiro e você vai ver que todas elas estão tendo lucros bilionários. Aí na hora que vem uma medida para o benefício da classe trabalhadora... Aí o deputado bolsonarista é contra e quer dizer que defende você, que é micro e pequeno comerciante. Se ele defendesse, ele estaria atuando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para, por exemplo, baixar a taxa de juros para você e garantisse que você tivesse acesso a crédito mais barato e capital de giro. Pode olhar, o deputado nunca apresentou um projeto de lei para conseguir crédito mais barato para o pequeno comerciante, para o médio comerciante, para o pequeno produtor. Então você, Roberto, que tem um restaurantezinho, o deputado Cristiano nunca fez nada para garantir crédito mais barato para você. Nunca fez nada para reduzir os impostos que você, como pequeno comerciante, paga. Mas ele chega aqui e diz que defende o empreendedor. Tudo mentira para não debater o fim da escala 6x1. Então, antes de entrar diretamente nesse debate, é preciso ficar claro. O deputado aqui é defensor de grande empresário. O deputado aqui é daqueles que ama grande empresário, é daqueles que ama Jorge Paulo Lema, ama o Bradesco, ama o Itaú. Vive o Tetra, sim.
Viu, Tetra? Ama o BTG Pactual, fala que é da família, mas aí ele defende que a família brasileira, por exemplo, se afunde numa taxa de juros assustadora, que é a maior do mundo, que faz com que hoje a gente tenha 72 milhões de brasileiros endividados, e quando é perguntado sobre o tema, ele foge do tema e vai falar da Coreia do Norte. Deputado, você é deputado pro Pyongyang ou pro Minas Gerais? Nossa, essa daí é muito foda, né? Porra! Pyongyang, claro! Porra! Pyongyang, I wanna go back to Pyongyang. 15 segundos. Deu 15 segundos. 15 segundos você ficou aí. E tem um outro detalhe para poder acrescentar aqui a contribuição não solicitada, né? Atenção, chato. Esse processo de aprofundamento do controle dos monopólios, das grandes empresas e tal, também acontece via BNDES. Também acontece via Banco Nacional de Desenvolvimento, que se torna mais um veículo para gerar o aprofundamento dessas relações. Então, o BNDES está financiando processos de privatização de várias estruturas públicas brasileiras, tá? E tem uma propensão muito maior ao desenvolvimento dessas grandes empresas, esses grandes monopólios, esses grandes oligopólios, do que ao pequeno e ao médio empresário, né? Que sabe que pode solicitar um empréstimo para o BNDES e a burocracia que vai enfrentar, né? E um empréstimo consideravelmente, muitas vezes, menor do que o que a JBS pede, né? Mas tudo bem. De banco aí. Caporeza, você agora faz uma pergunta de 5 minutos para ele e você tem seu banco de dados. Não, como também. já tem o banco, vou usar o banco primeiro para responder isso aqui que ele falou. Ok? Tem um banco aí, não tem? Tem um banco. Pode ser? Eu vou Pode utilizar ser? para responder Não, isso é aqui. isso, é isso. Ele pode isso continuar nessa rodada. Tá. Beleza, tá, então. tá. Eu tenho que responder aqui. Tá, 2h20 né? então. 2h20. Ele pesquisou um pouco da minha história, né? Eu acho que estava preocupado com o debate. Pesquisou mal. Você pesquisou muito mal. Se tivesse pesquisado direito, saberia que eu fui um dos poucos deputados que votou contra o aumento de imposto nesse estado de Minas Gerais. E critiquei... Sabe o que é muito bom dessa galera, desses deputados, dos liberal conservador e blá blá pipipi popopó? É que eles falam sempre coisas muito gerais, né? São sempre coisas absolutamente abstratas. Eu defendo o empreendedor, né? Aí o empreendedor vai do tiozinho que se vê como empreendedor vendendo sacolé até o Jorge Paulo Lemann. Né? Você bota dentro de uma escala completamente distinta vários personagens, né? Vários. E aí o que você faz? Você cria a ideia de que todo mundo é igual. Né? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Sabe por que essa galera parece desesperada? Sabe por que eles parecem desesperados? Meia-noite eu te conto. Por que eles parecem desesperados? Por que eles parecem desesperados? Por quê? o governador por causa disso. Eu falei, governador, se o senhor Vai não cagar! tem palavra, já que o senhor prometeu na época da campanha que jamais aumentaria imposto, eu tenho. E eu não vou votar essa patifaria. Em relação a leis para a questão do comércio, eu não sou comunista, gente. É o camarada aqui que acredita que o Estado tem um poder sobrenatural, que vai descer anjos do céu para dizer pro Robertinho o que ele tem que fazer na empresa dele. Sim, é exatamente assim que funciona a política estatal para poder viabilizar pequenos negócios, né? Cara, é exatamente assim. É exatamente assim. Toca. E desce. O anjo, né? O anjo escrito Estado nas costas. É desse jeito. Pelo amor de Deus. Ou de horror, ou qualquer um outro. Eu não acredito nisso. Eu acredito em livre mercado. Para mim, o Estado não é a solução. O Estado é o problema. Acontece que tem uma pessoa aqui reclamando do grande capital, dizendo que o grande capital é beneficiado. Eu vou concordar com ele. É beneficiado sim, pela porcaria do governo Lula. Mas só que ele não fala nada. Por que ele não está criticando essas relações espúrias do atual governo com grandes empresários, como, por exemplo, a Odebrecht, que agora voltou mais forte do que nunca? É, Jones, você nunca criticou o governo Lula, não, né? É verdade. Ah, agora você foi pego com a boca na botija, hein, Jones? Parece que a hipocrisia da esquerda está caindo agora, né?
Ah, tá. Ah, olha aí. As máscaras caindo. Hã? E agora, Jones? E agora? Responde essa. Hein? Nunca criticou o governo Lula. Nunca. Nunca falou nada. Nunca. E agora, hein? Para mandar a mão no dinheiro público. Ele vai lá e fala aqui, né, de redução de imposto. Ô Jones, você quer que eu pegue o Manifesto Comunista aqui na minha bolsa para falar o que os comunistas falam de redução de imposto? Ou você acha que eu não estudei nada a respeito de comunismo? Mas não era o Janjo que ia descer? Você tem coragem de falar, não, mostra aqui pra mim o Manifesto Comunista, o que é que eles falam de aumento de imposto? Aonde o comunismo chega, o que mais tem é aumento de imposto, e não é por acaso. Aumento de imposto. Mas aumento de imposto. Desce o anjo, eu declaro o aumento de imposto. Mas vai ser imposto sobre território, sobre consumo, sobre rendimento, sobre capital, sobre lucros e dividendos? Imposto. Mas imposto deles está no Manifesto Comunista de Karl Marx. Eu mostro aqui a página, tá na minha mochila aqui, se o Jones quiser, porque eu estudei o comunismo. É por isso que eu não sou comunista. Ele fala que é comunista. Só tem duas opções para ele. Ou ele estudou o comunismo e não entendeu nada, então talvez ele seja uma boa pessoa, ou então ele estudou e entendeu. Então tem que partir do princípio que ele é um canalha, porque ele sabe que todo comunista defende o aumento de imposto. Muito bom, né? Parabéns, deputado. Você utilizou uma anedota, uma metáfora que era muito corrente, muito popular no circuito dos e-mails reaças, né? Aquela frase, a frase do Reagan, né? Em foto preta e branca, dizendo, se você é comunista, duas opções, né? Parabéns, muito bom. Pensador.com.br. Tem 15 segundos, Jones, quer usar? Não. Pode ir pra pergunta, Não. então, que eu porei 5 minutos pra você perguntar. Bom. Uma pergunta bastante simples. Se, com a aprovação dessa escala 6x1, detalhe, essa escala foi feita por uma deputada, tem o total de uma folha. Essa escala, perfeito. Não, bom que a semântica tá em dia. Projeto. E é de uma falta de inteligência tão grande, de uma burrice, a palavra é essa, que ela não sabe nem fazer conta. Porque ela está defendendo, na verdade, não é o fim da escala 6x1. Ela está defendendo a escala 4x3. Ponto. Essa é a realidade. Então seriam 32 horas trabalhadas por semana, 8 horas por dia. E, na verdade, no cálculo que ela fez no projeto, ela colocou 36. Assim, não consegue fazer uma conta de multiplicação, mas é deputada federal. Lamentável isso, né? Não tem... O almoço está cancelado. Você, trabalhador, não tem mais uma hora de almoço. Aí você vai poder trabalhar as 32 horas semanais direto. Gente, o projeto da escala, a PEC que visa o fim da escala 6x1 e a implementação da jornada 4x3, tem 36 horas no texto. Sabe por quê? Porque tem uma hora de almoço em cada dia. Aí 32 mais 4 dá quanto? Quanto que dá? Comenta aqui embaixo. Duvido. Se você acertou, curte esse vídeo. Duvido. Não, claro que muita gente acredita nisso, né? O negócio é que isso, num primeiro momento, né? Na primeira análise parece consistente, né? Parece coeso. Mas aí você aperta um pouquinho e já, né? Já vira aí o Flávio Bolsonaro no debate. Você cagou! Tem um mínimo de preparo. Nisso daí, o que eu falei aqui de maneira bastante clara, os pequenos não vão ter condição de manter o salário da mão de obra qualificada. E eles vão precisar de mais pessoas para trabalhar para não reduzir a produção. Então, o que eles vão fazer? O trabalhador qualificado... Pô, foda, o deputado tá defendendo 32 horas semanais? Caralho! Olha aí. Vai ganhar menos para que eles contratem um desqualificado que vai produzir menos, mas vai pelo menos conseguir aumentar a produção, já que serão duas pessoas trabalhando. Caralho. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai absorver o prejuízo? É lógico que não. A economia não funciona assim. Ele vai pegar e colocar esse prejuízo no preço embutido do produto final. Aí ele quebra, né? Aí ele quebra. Se tiver uma padaria que tá vendendo abaixo, ele quebra.
Acabou. Então, o trabalhador qualificado vai ganhar menos e vai gastar mais para poder pagar por esse produto, porque a inflação vai deixar todos os produtos mais caros. Isso aqui é incontornável. Nossa, é verdade, pescoço vermelho, eu não estou falando que sou a favor da escala 6x1. Eu estou falando que ela acabe do mesmo jeito que não tem nos Estados Unidos, onde o trabalhador trabalha por hora. Então lá eles podem negociar. Sem esse negócio de sindicato, né? Porque eu gosto muito de... que negócio de sindicato, porra. Desenho animado. Tem lá o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha tem o sindicato do crime. É a coisa mais redundante que eu já vi na minha vida. Porque para mim ser sindicato já é do crime, né? Porque quem tem que tratar diretamente com o empregador... Impressionante como até o sindicato do crime está sendo mais ativo do que boa parte dos sindicatos brasileiros, né? Puta que pariu. É o empregado. Só que a verdade é o seguinte, ele sabe muito bem que as grandes empresas não vão quebrar, porque elas têm dinheiro para poder manter isso. Então ele defende. E ele não está errado quando ele fala, ó... E é foda, né? Porque um discurso que se enraizou muito, né, no último período, e eu acho que também... tem a ver com essa perda de caráter de combatividade, né, de representação real dessa organização dos trabalhadores que são sindicatos, né? Pô, sindicato é um instrumento fundamental, importantíssimo para a classe trabalhadora, né? E não só do ponto de vista das categorias, né? Tipo, de você conseguir saber o que tá todo mundo conversando, como é que essa área produtiva tá indo, etc, etc, etc. Como também ele carrega uma importância política de mobilização da classe que tem um potencial muito grande, né? Então não é à toa que os caras atacam tanto o sindicato, né? Os caras atacam tanto esse método, essa forma de organização da classe trabalhadora. Porque o objetivo deles é fazer com que os trabalhadores se vejam cada vez mais como empreendedores de si mesmos, como empresários, né? Como pessoas que estão nesse lugar de uma autonomia, mas de uma autonomia que a vê como capitalista, né? E não uma autonomia de um sujeito livre dessa relação contraditória entre capital e trabalho, né? E não como um sujeito livre, autônomo, né? Uma associação de livres indivíduos, né? Não, é um empresário, né? Um capitalista. E aí você desagrega toda a classe trabalhadora, né? Você desagrega esse movimento social geral e permite com que políticas que avançam sobre a classe trabalhadora, né? Possam continuar acontecendo. Porque aí você não vai ter mais esse foco de unidade em torno de um programa que faça um questionamento dessas políticas, né? E eu acho que, inclusive, a linha reformista, né? O famoso pelego, né, do sindicato, é uma coisa que contribui ativamente para isso, né? Essa ideia de que, não, vamos ver, não sei o quê, né? Essa mediação, né? Essa tentativa de piriri pororó pururu. E eu acho que a história mostra pra gente que esse tipo de política não traz resultados concretos, né, estrategicamente importantes para a classe trabalhadora, porque a desarma, né, porque a retira desse lugar de agente de avanço. Acho que o exemplo mais emblemático dos últimos tempos foi com relação à greve dos professores que teve no Ceará, e aí o sindicato de lá não ia fazer a votação, para a chamada de greve, os professores expulsaram o sindicato na base da paulada. É isso aí, tá certo, tá certíssimo. Certíssimo. Se o bagulho não representa esses interesses estratégicos e não representa esse avanço político, porra, é isso. Se o bagulho vai ser um atraso para a classe, tá certo. Muito bom. Um abraço para todo mundo aí do Ceará. A gente reduzir isso daqui, a grande empresa vai se manter. Você sabe quem é que vai morrer? É o pequeno. E aí é isso, né? Os caras, eles ficam batendo nessa tecla de que o sindicalismo é ruim, e aí as pessoas vão parar de olhar para o sindicato como uma organização de possível disputa, né? Hoje existe uma linha hegemônica, né, dentro do sindicalismo brasileiro, que é uma linha hegemônica totalmente liberal, né? Uma linha hegemônica totalmente pelega, né? Hegemônica. Não quer dizer que todos os sindicatos são assim. A gente tem sindicatos muito importantes e muito combativos, né? Sindicatos metroviários, dos bancários, a gente tem o sindicato, os próprios sindicatos que tocaram o processo das greves nas federais. Então tem ainda uma ativação presente, né? Mas que é bem minoritária em relação aos outros, né? Que é um acordo, né? Entre o patronato, entre os representantes dessa linha, e que vão desarticulando e, enfim, impedindo que o sindicato possa ser um instrumento de mobilização e de luta política da classe trabalhadora. São eles que vão morrer e é com eles que eu me preocupo. Esse aqui não se preocupa, porque ele não sabe o que é ter uma empresa e arcar com a responsabilidade de um empreendimento.
Ele sempre foi funcionário público a vida inteira. Muito bom que na apresentação, o Jones, ele começa dizendo que trabalhou desde os 13 anos de idade, entregou jornal, foi zelador, trabalhou vendendo caldinho na praia de Boa Viagem, e não sei o que lá. Aí, o deputado fala que ele sempre foi funcionário público. Pô, muito bom, né, velho? Muito bom. Tipo, você não prestou atenção em nada mesmo, né? Nada mesmo. Vamos lá. Vai. Eu quero dialogar com a minha fala anterior. Repare, Roberto, eu tomei a liberdade de usar seu exemplo e eu falei que o deputado Cristiano nunca fez nada para baixar a taxa de juros para micro e pequenos comerciantes como você. Na resposta do deputado, ele confirmou que ele nunca apresentou nenhum projeto de lei, porque eu li todos os projetos de lei dele, e o deputado só fala de coisas sem importância, então ele nunca apresentou nenhum projeto. Aí na resposta dele, ele falou assim, eu votei contra a proposta do Romeu Zema de aumentar o ICMS para chamados produtos supérfluos, né? E aí refrigerante, cigarro e não sei o quê, isso ia aumentar a arrecadação em R$1 bilhão. E aí, de fato, o deputado votou contra. Só que agora o mesmo Romeu Zema conseguiu aprovar um projeto de lei para ampliar as desonerações fiscais de 2025 até 2028, que vai tirar dos cofres públicos de Minas Gerais, presta atenção, gente, 95 bilhões de reais para as grandes empresas, inclusive várias delas grandes empresas de mineração, que tem vários casos de destruição ambiental e que não estão gerando emprego, nem desenvolvimento tecnológico, nem nada disso em Minas Gerais. Só ano que vem, presta atenção nesse dado aqui, só ano que vem essa medida aprovada pelo governo Romeu Zema, que o deputado Cristiano não fez nada para ser contra, vai deixar de arrecadar 28 bilhões de reais. Só para as grandes empresas. Caralho. Aí você vê, não, eu defendo o micro e pequeno. Eu defendo o micro e pequeno, é engraçado, né? Veja, a duplicação da BR-318, né, chamada Rodovia da Morte, segundo os cálculos do próprio governo de Minas Gerais, custa 9 bilhões. Nunca foi feito. O governo vai abrir mão de arrecadar de imposto, ano que vem, de grandes mineradoras, boa parte delas, inclusive empresas estrangeiras, 28 bilhões. É dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte, é dinheiro suficiente para duplicar a BR aqui de Uberlândia até BH, resolver esse problema, esse gargalo estrutural na infraestrutura de Minas Gerais. Minas Gerais já foi conhecida como o estado com as melhores rodovias e estradas do país. Isso se acabou. Então, em vez de investir para garantir melhor infraestrutura, melhor circulação de pessoas, para reduzir mortes no trânsito, está indo, ano que vem, 28 bilhões para o lucro das grandes empresas, e o deputado Cristiano não fez nada. Aí ele fala assim, eu sou contra a escala 6x1, é contra porque nunca apresentou um projeto de lei. Aí vem aqui com demagogia, dizer assim, não, pequeno vai quebrar. Qual pequeno vai quebrar? Porque, veja, se você for pegar, e aí entrando diretamente na resposta, inclusive ele finalmente falou das grandes empresas, né? Sentiu a pressão, aí falou, as grandes empresas não vão quebrar. Que bom, né, deputado? Que você finalmente admitiu, né? Já... Quem sabe você nunca começa... neguei isso. Sem interrompimento. Não fique nervoso, não. Não fique nervoso, não. Não fique nervoso, não. Sem interromper. Nossa! Olha aqui. O deputado tá parecendo aquele personagem que tinha daquele desenho Ozzy e Drix. Lembra? O cara que era o comprimido. Ele era o remédio. E ele andava com o leucócito, com um glóbulo branco. Acho que era isso. Acho que o cara era... O Ozzy era um leucócito. Tá parecendo o Drix do Ozzy e Drix. Para meu tempo aí. Pode dar 10 segundos, vai? Pronto. Fique nervoso não, se acalme. Então, finalmente, ele começou a falar das grandes empresas. Já, quem sabe, ele acorda pra vida e descobre que o Brasil se cobra uma das maiores taxas de juros do mundo contra o pequeno e o microcomerciante. Aí ele vai dizer, não, o livre mercado. O livre mercado é assim, viu? Deixa eu explicar pra vocês como é que é o livre mercado. Você chega no Bradesco pra pedir um empréstimo. O Bradesco vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Se você não quiser, você vai pro Itaú, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Se você não quiser no Itaú, você vai pro Bradesco, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí você vai pro Santander, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí você vai pro BTG Pactual, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí você vai pro Banco do Brasil, que também tá cobrando as maiores taxas de juros do mundo, porque o Banco do Brasil tá no cartel bancário. Erro do governo Lula, que Bolsonaro também fez. Do ponto de vista da taxa de juros para o brasileiro, o governo Lula e o governo Bolsonaro não tem diferença nenhuma. A minha diferença é que eu critico o Lula, mas você não consegue criticar o Bolsonaro, porque você, quando não tá amando grande empresário que explora o povo, você tá amando o Bolsonaro. Que isso, Jones? Que isso?
Tá o quê? Tá o quê? A minha diferença é que eu critico o Lula, mas você não consegue criticar o Bolsonaro, porque você, quando não tá amando grande empresa... Eita! 10h26 da manhã, 25 de novembro de 2024. Ratinho! Empresário que explora o povo, você tá amando o Bolsonaro, o trabalhador nunca. Eita! Aí você veja, as micro e pequenas empresas, elas vão ter um custo a mais. Isso não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, dado que a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, na escala 4x3, vai, no mínimo, gerar 2 milhões de empregos de saída. O que é que isso significa? Isso significa o aumento da demanda, né? Existe a demanda e a demanda agregada. A demanda agregada é basicamente o que existe disponível de renda das pessoas e famílias para consumir, mas o crédito disponível na praça. A partir do momento que aumenta a demanda, você vai vender mais. Então vai vender mais na tua loja, vai vender mais na tua loja. Esse aumento de demanda provoca um aumento maior da massa de lucro e vai fazer com que você, mesmo tendo um custo a mais, não tenha nenhum prejuízo no seu negócio. É claro que a gente não pode só acabar com o fim da escala 6x1. Tem uma série de outras medidas econômicas que, inclusive, a gente conversou aqui ontem, várias delas. Medida para reduzir o custo da energia elétrica, medida para reduzir a taxa de juros, medida para reduzir a desnacionalização da economia brasileira, que a gente vai poder debater no decorrer do programa. Boa. Beleza? Você entendeu aqui, né? Entendi. Teve uma interrupçãozinha, eu deixei seguir mais 10 segundos aqui pra... Tá em choque o cara. Tá em choque. Réplica. Bem, eu fico, evidentemente, muito chateado de ver uma pessoa me colocar como defensor de grandes empresas, sendo que eu o desafio agora nesse momento, já que ele falou que pesquisou minha vida, a mostrar uma única fala minha para beneficiar as grandes empresas. Agora ele tá reclamando dessa isenção que o Zema fez no estado de Minas Gerais. Fala. Ah, pronto. A pessoa fala um negócio, quer dizer que ela defende, que ela não defende. Meu querido, a ação fala mais do que muitas palavras. Muitas palavras, tá bom? Dizendo que vai deixar de arrecadar 28 bilhões. Sabe por quê? Porque como ele nunca produziu nada na vida dele, ele acha que se ele for dono de uma empresa e o imposto estiver alto aqui, ele vai continuar aqui pagando esse imposto alto e fica por isso mesmo, entendeu? Ele não entende que o empresário, ele pega e vai para outro estado, se não for para outro país. Como aconteceu? Ah, sim. Ele pega a fábrica, a terra, ele leva tudo num imã, né? Vocês sabiam disso, gente? Que quando aconteceu a Revolução Cubana e as propriedades foram nacionalizadas, os empresários daquela época conseguiram fugir e aí eles levaram em helicópteros um imã gigante. Aí eles puxavam tudo e levavam. Foda foi levar a terra, moleque, porque foram várias viagens, viu? Puta que pariu. Por que vocês acham que o mar em Cuba é tão fundo? Por quê? Porque lá tinha terra. Porque lá tinha terra que foi levada para a Flórida. Foi levada para os United States and America. Tá? USA. E aí levou tudo. Fábrica, as ovelhas, Você dava pra ver as vacas voando, fazendo né? Pra ver ali, né? Foi assim, gente, né? É igual aqui, é igual em Minas Gerais, igualzinho. Vai levar todos os queijos embora, tudo embora, vai levar, puta que pariu, vai levar todos os queijos embora de Minas Gerais, tudo, absolutamente tudo. O nível de queijo em Minas Gerais caiu para 0. 0. Não há mais queijo em Minas Gerais porque eles resolveram taxar os empresários. Acabou o queijo. Não há mais queijo. Acabou. Minas Gerais entra em colapso. Fim da cena. Nos Estados Unidos, onde muitos foram para China, onde a mão de obra é escrava. E lá é comunismo, né? Então a gente sabe muito bem como é que é o regime chinês. Tem o pior do capitalismo, o capitalismo mais agressor e o pior do comunismo para tratar
a população sem o mínimo de liberdade individual. Então, E tem uma outra questão também, né? Eu acho que existe uma disposição de exploração da mão de obra chinesa que é bastante considerável, né? Eu acho que o fato dessa escala ainda existir, enfim, numa outra dinâmica por lá e tal, acho que isso, num primeiro momento, é questionável, né? Problemático. Só que o trabalhador chinês não demora muito para poder chegar no seu trabalho, né? Então isso já conta bastante, tá ligado? O trabalhador chinês não tá completamente fudido, né? Completamente. Às vezes se pode um pouquinho. ele sim é um grande defensor do grande capital. Mas ele não percebe, porque ele não consegue raciocinar. A engrenagem do cérebro dele é tão danificada por ideologias totalmente antiquadas como a ideologia comunista, que ele não consegue perceber o óbvio. Que essa Qual é o óbvio? postura dele de acreditar que tudo se resolve na base da caneta, ele critica o político. Mas ele acha que o político é a salvação para a vida dele. Que o político tem que promover as mudanças sociais. Porque é assim que acontece com o comunismo. Você concentra poder na... O que você tá fazendo sendo deputado então, caralho? Se você acha que... Isso não faz o menor sentido. O cara tá falando que na caneta, na política não pode, porque tem que empreender. Por que você não sai fora então? Oxi. Figura do Estado para que o Estado acabe diminuindo as desigualdades sociais. Isso aqui é uma questão de método, tá bom? Ele não consegue entender que essa medida vai quebrar as pequenas e médias, né? Mas as grandes não vão quebrar porque elas têm estrutura para manter isso. Então, na prática, ele não consegue perceber que quem defende grande empresa é ele. E quem está preocupado com as pequenas e médias sou eu. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui para ele. Já está na hora de perguntar? Não, guarda ela aí então, que é só réplica aí. Okay. Pode encerrar já tudo? Pô, se o Jonas tivesse metido um tell me why, eu ia morrer. Tá, então, aqui, agora a gente vai para a terceira pergunta. Tinha 2h30 de haver. Agora ele teria 3 minutos para a tréplica, né? Vai ficar 1 minuto. 3h30 agora, tá. Bora pra sua pergunta? Bora. Pedir pro pessoal também dar like na live. A gente tá aí com quase 5.000 pessoas ao vivo, né? Dá like aí pra aumentar a galera aí. O YouTube entrega. Ele já deu o recado, hein? Dá o like aqui nesse vídeo, nessa live. Já tá ligado, né? Valeu pela contribuição, querido. A gente mais. Dá like e outra coisa, inscreve no canal. Com bônus aí, né? Tá. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, então. Tá, então você tem 3h30 somado, tá? Okay. Pode. A Pangeia acabou porque as empresas levaram as terras embora. Sim, exatamente. Aí. E é interessante porque eu falei o quê? A Pangeia acabou porque os caras começaram a usar o pedalinho do Lula para poder separar o continente, entendeu? Era o Lula lá, só no pedalinho, fala, vai caralho, separa aqui, né? Aí separou. Desafiei ele. Você quer que eu pegue o manifesto comunista aqui na minha mochila pra mostrar que vocês comunistas defendem aumento de imposto? Sim. Ele não falou nada. Desconversou. Porque ele sabe. Porque ele já leu. Então ele sabe que eu peguei ele aqui. Ele não tem como me desafiar a pegar. Tá aqui. Eita! Eita, que isso? Calma! Que isso? Calma, que é isso? Pegar o quê? Ele não falou nada. Desconversou. Porque ele sabe. Porque ele já leu. Então ele sabe que eu peguei ele aqui. Ele não... Eita, pegou! Olha aí. Olha aí. Não tem como me desafiar a pegar. Tá aqui. Na hora que ele quiser... Ai, caralho. Ai, meu Deus. Gente, é muito legal, né? A gente se diverte muito. Eu fico muito feliz por isso, sério. Imagina um socialismo como a gente vai dar risada e passar menos perrengue. A hora que ele quiser eu pego. E eu leio pra todo mundo ver o Manifesto Comunista, tá bom? Então ele não falou nada. Por quê? Comunista gosta de imposto. Ele falou que não sou eu que me preocupo com a família. A família é minha vida. Eu defendo Deus, pátria, família e liberdade. É esse cara aqui que defende a família? O que Karl Marx falava a respeito da família tradicional? Você sabe? Isso aqui eu já vou pegar agora pra ler do manifesto.
Porque eu estudo o que os comunistas pensam, gente, e é por vergonha. Estudar o comunismo que eu sei que isso aqui é um lixo, tá? Tô aqui com uma... Fez anotação, moleque! Esquece, hein? Esquece, o pai tá estourado! Esquece! Gente, eu vou dar hoje uma aulinha, um pupurri de história pra vocês, tá bom? As mostras grátis do tipo de abordagem da história de aula. O deputado falou sobre Deus, pátria, família e liberdade, né? Mais pertinho para vocês lerem. Associação Brasil Livre. Deus, pátria, família. Aí tem um catavento aqui, né? Tem aqui um... O quê? É um catavento isso aqui, gente? Não é? É um hominho correndo? Ah, tá. Tá bom, né? Então tá bom. Uma usina eólica, uma shuriken, né? O que é isso aqui? O que é? É um símbolo budista, verdade, é um símbolo budista. Não é o símbolo que tá na bandeira nazista não, né? Ah, tá bom. Então beleza. Beleza. Manifesto Comunista. Vamos ver o que ele falava da família, né? Que com o comunista você tem que falar na área dele, naquilo que ele acha que acredita. Vamos lá. Abolição da família. Se consagra. Até o mais radical inflama-se em frente desta proposta infame dos comunistas. Sobre qual fundação está baseada a família atual? A família burguesa. No capital, no lucro privado, na sua forma completamente desenvolvida, esta família existe somente entre os burgueses. Ele está falando que a família tradicional é fruto da burguesia, gente. É esse comunista que vai defender aqui a família. Eu acho engraçado porque é o seguinte, o comunismo deu errado com Lenin, o comunismo deu errado com Stalin, deu errado com Pol Pot, com Mao Tse-tung, mas agora é o Geno Manuel que vai fazer dar certo. Geno Manuel! Geno Manuel! Geno Manuel! Geno Manuel! Seja bem-vindo ao podcast Geno Manuel! Bem-vindo! Não, é muito foda, né? O ato falho, a polissemia, é uma coisa incrível, né? Olha aqui. Pol Pot, com Mao Tse-tung, mas agora é o Geno Manuel que vai... É o Gênio Manuel, né? Porra, gostei, achei humilde. Galera, humildade do deputado. Porra, humildade. Fazer dar certo no Brasil, porque ele tem a mente iluminada pra poder fazer um regime fracassado dar certo. Um regime que tinha que ter um muro para as pessoas não pularem pra ele. Um regime onde as pessoas preferem virar comida de tubarão, saindo de Cuba pra Miami. Mas você nunca viu alguém tomando tiro e arriscando a vida pra ir pro paraíso comunista. Inclusive, quanto é que você cobra nos seus livros mesmo? Essa é a pergunta? Veja, gente, eu acho muito triste que o bolsonarismo ele criou uma coisa patética, que é gente que foge da realidade da classe trabalhadora e fica trabalhando com espantalho.